Você já se perguntou por que, muitas vezes, homens parecem mais propensos a perdoar uma traição do que mulheres? Embora a infidelidade seja um dos maiores desafios nos relacionamentos, o modo como cada gênero lida com o perdão revela profundas diferenças psicológicas, biológicas e culturais. Neste vídeo, vamos explorar as razões científicas por trás desse fenômeno intrigante. Você vai descobrir como a psicologia social explica essa diferença, desde instintos evolutivos até as influências das redes sociais modernas. Ao final, você terá uma compreensão mais profunda da dinâmica emocional entre homens e mulheres, o que pode ajudar a melhorar seus próprios relacionamentos e ampliar sua visão sobre o comportamento humano. Mas por que isso é tão importante? Porque entender as raízes dessas reações nos permite lidar melhor com situações delicadas e evitar julgamentos precipitados. E mais, ao compreender o que motiva o perdão, ou a falta dele, você poderá fortalecer sua inteligência emocional e construir relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo universo da mente humana e das relações sociais. Vamos começar entendendo como o contexto histórico e cultural moldou a forma como homens e mulheres lidam com a traição ao longo do tempo. Para entender por que homens e mulheres reagem de maneira tão distinta à traição, precisamos voltar no tempo e analisar o contexto histórico e cultural que moldou esses comportamentos. Ao longo da história, os papéis de gênero sempre foram influenciados pelas necessidades sociais e econômicas de cada época, o que impactou diretamente a forma como o perdão era concedido em casos de infidelidade. Em muitas sociedades antigas, o casamento era menos uma questão de amor e mais uma aliança estratégica. Para os homens, garantir a linhagem e a herança genética era uma prioridade. Assim, a traição feminina era vista como uma ameaça direta à certeza da paternidade, o que explicava uma postura mais rígida e punitiva em relação a isso. Por outro lado, a traição masculina, desde que não comprometesse os recursos familiares, muitas vezes era tolerada ou até mesmo esperada em algumas culturas. Nas sociedades patriarcais, o status e a segurança das mulheres dependiam da fidelidade e do compromisso do parceiro. Quando um homem traía, ele geralmente mantinha os recursos e a proteção, o que permitia que algumas mulheres perdoassem a infidelidade por necessidade prática. No entanto, em culturas matriarcais ou mais igualitárias, onde as mulheres tinham maior independência, o perdão era menos comum, pois elas não dependiam tanto do parceiro para sobreviver. Além disso, influências religiosas e morais também moldaram esses padrões. Enquanto algumas tradições pregavam o perdão como uma virtude, outras viam a traição como um pecado imperdoável. Essas mensagens, reforçadas ao longo de gerações, ajudaram a criar expectativas sociais diferentes para homens e mulheres. Com essa base histórica e cultural estabelecida, agora podemos mergulhar nas diferenças psicológicas e emocionais que explicam ainda mais essa disparidade no perdão. Se a história e a cultura nos ajudam a entender o pano de fundo, é na psicologia que encontramos respostas mais profundas sobre por que homens e mulheres perdoam a traição de maneiras tão diferentes. Essas diferenças estão enraizadas em como cada gênero processa emoções e interpreta o significado da infidelidade. Psicologia masculina, separando o sexo de emoção. Homens, em geral, têm uma maior tendência a dissociar o ato sexual das conexões emocionais. Isso significa que, para muitos homens, uma traição física pode ser vista apenas como uma falha momentânea ou uma busca por prazer sem compromisso. Esse distanciamento emocional facilita o perdão, especialmente se o parceiro infiel reafirma que não houve envolvimento sentimental. Estudos de comportamento social indicam que o perdão masculino é muitas vezes motivado pela preservação do ego e pela manutenção do status social. Homens podem sentir que perdoar uma traição física os protege de constrangimentos públicos e evita o estigma de perder o controle da relação. No entanto, quando a traição envolve conexão emocional, o cenário muda. A ideia de que sua parceira possa estar emocionalmente conectada a outro homem desperta um medo mais profundo de perda de exclusividade e ameaça diretamente o senso de valor pessoal. Psicologia feminina, a conexão entre sexo e emoção. Para a maioria das mulheres, o sexo costuma estar intimamente ligado à intimidade e à segurança emocional. Uma traição sexual, portanto, é frequentemente percebida como uma quebra de confiança e um sinal de que a relação perdeu seu significado. Além disso, a infidelidade pode acionar um medo instintivo de perder o apoio e a estabilidade proporcionados pelo parceiro, especialmente se houver filhos envolvidos. Pesquisas mostram que mulheres tendem a perdoar com mais facilidade traições emocionais do que físicas, o que se alinha com a ideia de que, enquanto o parceiro ainda estiver emocionalmente comprometido, há esperança de reconstrução.
No entanto, quando a traição é física, o impacto na autoestima e na sensação de segurança emocional costuma ser devastador. Comparação prática, exemplos reais. Imagine duas situações hipotéticas. Na primeira, um homem descobre que sua parceira teve um caso físico sem envolvimento emocional. Na segunda, uma mulher descobre que seu parceiro desenvolveu uma conexão emocional profunda com outra pessoa, sem ter consumado o ato físico. O homem pode racionalizar a situação como um deslize momentâneo, desde que sinta que seu papel emocional na relação permanece intacto. Já a mulher, ao perceber que o parceiro compartilhou intimidade emocional com outra pessoa, pode se sentir traída de maneira irreparável, mesmo sem contato físico. Essas reações ilustram como o perdão está menos ligado ao ato em si e mais à percepção do risco para a estabilidade emocional e o valor próprio. E embora essas tendências não se apliquem a todos os casos, elas ajudam a entender os padrões gerais que vemos na sociedade. Agora que conhecemos as diferenças psicológicas e emocionais, vamos explorar o papel da biologia e da evolução nessas reações. O papel da biologia e evolução. Se as diferenças psicológicas explicam muito do comportamento humano em relação ao perdão, é na biologia e na evolução que encontramos as raízes mais profundas dessas reações. Homens e mulheres desenvolveram estratégias distintas ao longo de milhares de anos para lidar com a infidelidade, influenciados pela necessidade de sobrevivência e reprodução. Instintos primitivos e a preocupação com a paternidade. Para os homens, a traição feminina sempre representou um risco biológico direto. Na era primitiva, se um homem criasse o filho de outro sem saber, ele desperdiçaria seus recursos e esforços em prol de outra linhagem genética. Esse medo instintivo de paternidade incerta ainda hoje influencia o comportamento masculino. Quando um homem descobre uma traição física, sua reação muitas vezes é guiada por essa herança evolutiva, levando a uma resposta mais intensa à infidelidade sexual do que à emocional. Por outro lado, o perdão à traição física pode ser uma tentativa inconsciente de manter a relação e evitar o custo social e emocional de uma separação, desde que a ameaça à paternidade não seja evidente. Esse comportamento explica por que, em alguns casos, homens conseguem racionalizar uma traição física sem envolvimento emocional. A busca feminina por segurança e recursos. Para as mulheres, o maior risco evolutivo não era a incerteza genética, mas sim a perda de recursos e proteção. Na pré-história, a sobrevivência da mulher e de seus filhos dependia do apoio de seu parceiro. Se o homem redirecionasse seus recursos para outra parceira, isso colocaria em risco o bem-estar da mulher e de sua prole. Por isso, as mulheres desenvolveram uma sensibilidade maior à traição emocional. Quando um parceiro se conecta emocionalmente com outra pessoa, isso pode sinalizar um desvio de recursos e proteção, ativando um alarme evolutivo profundo. Dessa forma, o perdão feminino tende a ser mais difícil quando há envolvimento emocional, pois a segurança da relação está em jogo. Impacto das estratégias reprodutivas. Essas diferenças evolutivas explicam por que os homens, em geral, valorizam mais a exclusividade sexual, enquanto as mulheres priorizam a estabilidade emocional. No entanto, em um mundo moderno, onde a sobrevivência não depende mais diretamente desses instintos, essas respostas evolutivas podem parecer desatualizadas, mas ainda exercem influência nas decisões de perdão. Compreendida a biologia, agora vamos ver como os fatores sociais e modernos moldam ainda mais essa dinâmica no próximo capítulo. Além da biologia e da psicologia, o mundo moderno adiciona novas camadas de complexidade à forma como homens e mulheres lidam com o perdão em casos de traição. Redes sociais, mudanças nos padrões de relacionamento e o aumento da independência feminina têm impacto direto nas decisões de perdoar ou não uma infidelidade. O impacto das redes sociais. As redes sociais revolucionaram a maneira como nos relacionamos, mas também trouxeram novos desafios. A exposição constante a vidas idealizadas e relacionamentos perfeitos cria uma pressão social intensa, especialmente em situações de traição. Quando a infidelidade se torna pública ou é descoberta online, o constrangimento e a humilhação são amplificados, afetando o processo de perdão. Homens e mulheres reagem de maneira diferente a essas situações. Homens podem sentir que perdoar publicamente uma traição compromete sua imagem de força e controle. Já as mulheres, dependendo do contexto, podem enfrentar julgamentos tanto por perdoar quanto por não perdoar, sendo rotuladas como ingênuas ou vingativas. Além disso, as redes sociais oferecem uma infinidade de novas possibilidades e conexões, o que pode dificultar a reconstrução da confiança. O acesso fácil a novas pessoas aumenta a tentação de buscar apoio emocional ou validação fora do relacionamento, tornando o perdão um processo ainda mais complexo. Mudanças nos padrões de relacionamento.
Com o avanço da independência financeira e emocional das mulheres, o equilíbrio de poder nos relacionamentos mudou significativamente. Antigamente, muitas mulheres perdoavam traições por dependerem economicamente do parceiro. Hoje, essa dinâmica mudou. Com mais autonomia, elas não precisam tolerar comportamentos que comprometam seu bem-estar. Homens, por outro lado, também estão mais expostos a novas influências. A pressão para demonstrar uma masculinidade inabalável muitas vezes os impede de lidar abertamente com a dor da traição. Em vez de expressar vulnerabilidade, alguns preferem manter as aparências e, assim, perdoar para evitar conflitos sociais. O mundo moderno, portanto, tanto facilita o acesso a novas relações quanto cria barreiras emocionais para o perdão. Entender esses fatores é essencial para compreender como homens e mulheres, cada vez mais, lidam com o perdão de maneiras distintas. Agora que conhecemos o impacto dos fatores sociais e modernos, vamos aprofundar o tema com exemplos reais e estudos de caso no próximo capítulo. Para ilustrar melhor as diferenças nas reações ao perdão da traição, vamos analisar alguns estudos de caso e exemplos reais que reforçam o que já discutimos até aqui. Essas histórias ajudam a conectar a teoria com a prática, mostrando como homens e mulheres respondem a situações semelhantes de formas muitas vezes opostas. Estudo de caso 1. O perdão masculino em traições físicas. Em um estudo conduzido pela Universidade de Queensland, na Austrália, foram analisadas as reações de 500 homens que descobriram traições físicas sem envolvimento emocional. Os resultados mostraram que cerca de 60% dos participantes consideraram perdoar a parceira, desde que a relação emocional entre eles permanecesse forte. Muitos relataram que o perdão era uma forma de evitar o desgaste de uma separação, especialmente em casamentos de longa data ou em situações onde filhos estavam envolvidos. Um exemplo prático é o caso de um empresário que, ao descobrir a traição física da esposa, decidiu perdoá-la após conversas sinceras. Ele relatou que o fato de ela não ter desenvolvido sentimentos pela outra pessoa facilitou a decisão. A racionalização do ato como um erro isolado permitiu que ele focasse na reconstrução da confiança sem deixar que o orgulho ferido dominasse a situação. Estudo de caso 2. A dificuldade feminina em perdoar traições físicas. Por outro lado, um estudo realizado pela Universidade da Califórnia indicou que apenas 30% das mulheres entrevistadas estavam dispostas a perdoar uma traição física. Quando a traição envolvia sexo, muitas participantes relataram que sentiam uma perda profunda de respeito e segurança emocional, tornando o perdão uma escolha improvável. Um exemplo disso foi o caso de uma mulher que, ao descobrir a infidelidade física do marido, decidiu não perdoar, mesmo após ele expressar arrependimento. Ela explicou que o ato físico representava uma quebra de confiança difícil de superar, pois afetava diretamente sua autoestima e a sensação de segurança dentro do relacionamento. Estudo de caso 3. Traição emocional e a reação feminina. Quando se trata de traição emocional, o cenário muda. Em uma pesquisa do Instituto Kinsey, mulheres mostraram-se mais propensas a perdoar o parceiro, desde que o vínculo físico não tivesse sido quebrado. Muitas relatavam que, enquanto o parceiro demonstrasse comprometimento em reconstruir a relação e reforçasse a conexão emocional original, havia espaço para o perdão. Um exemplo real é o de uma mulher que descobriu que seu parceiro mantinha conversas profundas e íntimas com outra pessoa. Mesmo devastada pela situação, ela optou pelo perdão após perceber que não havia ocorrido traição física. Ela acreditava que, com terapia de casal e comprometimento, era possível resgatar o relacionamento. O que podemos aprender com esses casos? Esses exemplos reforçam os padrões discutidos até aqui. Homens tendem a perdoar traições físicas mais facilmente do que mulheres, enquanto elas lidam melhor com a traição emocional, desde que a estabilidade da relação possa ser recuperada. No entanto, esses estudos também mostram que cada situação é única e que o contexto emocional e social tem grande peso na decisão final. Com esses exemplos reais em mente, vamos agora entender como essas informações podem ser aplicadas na prática, explorando dicas e reflexões finais no próximo capítulo. Compreender as diferenças entre homens e mulheres no perdão à traição é o primeiro passo para lidar com essa situação de forma mais consciente e equilibrada. Agora, vamos trazer algumas dicas práticas e reflexões finais para ajudar quem passa por esse tipo de desafio emocional. 1. Avalie o contexto e a motivação. Antes de tomar qualquer decisão, procure entender o contexto da traição. Foi um deslize isolado ou um padrão recorrente? Havia problemas na relação que levaram a essa situação? Identificar os gatilhos pode ajudar a decidir se vale a pena perdoar e tentar reconstruir a confiança. 2. Não suprima suas emoções. Independente do gênero, permitir-se sentir é essencial.
Raiva, tristeza e confusão são reações normais. No entanto, evite tomar decisões precipitadas enquanto estiver no auge das emoções. Buscar apoio profissional, como terapia individual ou de casal, pode trazer clareza e aliviar a carga emocional. 3. Reflita sobre suas prioridades. Pense no que é mais importante para você: manter a relação e trabalhar na cura ou seguir em frente e buscar novas oportunidades. Não existe resposta certa ou errada. O importante é que a decisão seja baseada no seu bem-estar e no seu valor próprio. 4. Comunicação clara e honesta. Se optar pelo perdão, estabeleça limites claros e expectativas para o futuro. A confiança é reconstruída com transparência e compromisso mútuo. Se a traição foi emocional, trabalhar na reconexão sentimental pode ser um caminho. Se foi física, explorar os motivos e garantir que ambos estejam alinhados é fundamental. Reflexão final. Por fim, lembre-se de que perdoar não é um sinal de fraqueza, assim como não perdoar não significa amargura. O perdão, seja ele dado ou não, deve ser uma escolha consciente, guiada pela compreensão de si mesmo e pela busca de uma vida mais equilibrada e saudável. Com isso, encerramos o vídeo, trazendo uma mensagem de reflexão e esperança para todos que enfrentam essa delicada situação. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.